Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo espírito de Eurípides Barçanufo. Bem-vindos todos vós mais uma vez, bem-vindos todos vós, aqueles que pela primeira vez, bem-vindos todos nós, bem-vindos todos os seres que aqui estão, invisíveis aos vossos olhos, e de que são muitos. A tradução desse bem-vindos, a tradução desses bem-vindos todos os seres que aqui estão, apenas invisíveis aos vossos olhos, a tradução disto redunda e refaz algo entre nós, entre todos vós, do significado que somos finita e infinitamente seres espirituais. Quer dizer que, comumente como se traz do Espírito, do Filho do Pai, daqueles que por acaso não estão mais entre nós, têm alguma parte e que tornaram-se espíritos. Sabem todos vós, todos os espíritos, todos os seres invisíveis aos vossos olhos. Crede vós, crede todos vós, que isto tem uma importância finita e infinita, mas uma grandíssima importância. Todos estiveram aqui como encarnados. Incluso todos os seres que provavelmente não estarão mais aqui, já no proveito de estarem aqui, tudo já foi realizado. E no proveito de muitos e muitos que estarão aqui de novo, do mesmo modo como todos estão, respirando do mesmo modo, crescendo e ficando do mesmo modo. Dentro daquilo que o organismo físico se faz presente na totalidade de sua energia, depois daquilo que diminui da sua energia, como todos vós. Se no princípio disso, como ousaríamos tratar a mais disto? No princípio disto, todos vós são absolutamente idênticos dentro da natureza humana e espiritual. Todos os seres que aqui não podemos sabê-los e recordá-los, já que a nossa visão estreita dos encarnados, estreitíssima, não podemos reconhecê-los, nem vê-los, nem com a capacidade do tato, já que o tato, ele desapareceu, o tato físico, o tato orgânico. Então, com este finito e infinito, aqui reinamos, diz respeito que é algo muito grande de aqui reinamos, todos vós, do que entendem daquilo que reinam filhos desta vida por excelência, seres existenciais, queiram ou não queiram, de um modo ou de outro, de qualquer maneira. Podemos entender de nós que damos fim a esta vida e damos fim ao organismo físico. Tem trilhões de organismos físicos, tem quadrilhões de organismos físicos que não são da natureza humana e espiritual e de que são mortos todos os dias como se fosse absolutamente nada e pendurados em algum lugar onde poderemos absorvê-los. Quer dizer que o organismo físico é precedente de que pré do existente. Formata-se e enquadra-se numa lei dentro daquilo que representamos a natureza humana e espiritual. Se enquadra dentro da lei
E dentro de tudo que recepcionamos da entidade maior do Pai, e de que recepcionamos toda a possibilidade de estar existentes. Creiam disto. Não haverão de estar existentes em breve, como todos. Este breve é breve, porque um centenário é muito breve, é brevíssimo. Se esta disposição estiver entre nós, existe uma novidade entre nós, uma novidade que podemos tratar dela. A partir disto podemos tratar de algo concernente ao espírito, já que o concernente ao espírito é que por aqui estamos, é que por aqui temos a capacidade, dentro da capacidade que adentra para nós, no sentido e direção de que adentraram aqui, caminharam para estar aqui, intentaram para estar aqui. Todos estes verbos, neste grande acontecimento, significam um milagre, não um automatismo que temos nesta vida, de que por acaso saímos dentro de um destino e temos a competência de realizar a obra de chegar a outro destino. E temos a competência ainda de utilizar nossos nervos, nossos músculos, de utilizar toda a competência que temos ilustrada de nossa totalidade, de nossa intelectualidade, de nossa inteligência. E tudo que se atribui a isso, numa infinidade de circunstâncias, por isso estamos aqui. Isto é um princípio. Como tudo começa fora deste princípio, como tudo neste grande mundo lá fora, começa muito longe do princípio. Muito longe do princípio levantamos de manhã, muito longe do princípio caminhamos para aquilo que vamos realizar a obra da nossa sobrevivência. Muito longe do fundamento e do princípio, realizamos a obra do que entendemos em nossa vida. Realizamos com primazia ou não primazia, com engano ou não engano, constantemente, pluralmente, quer dizer, dentro da pluralidade das circunstâncias múltiplas desta vida. Isto quer dizer que estamos prontos para tratar do espírito. Sem este princípio de que tratamos até agora, comumente direis para vós que sois o espírito. Direis para vós que sois o espírito, e digam para vós que sois o espírito. A crença oficial é que não sois um espírito. Sois uma personagem neste mundo. Sois filho de um pai, de uma mãe. E dentro desta célula de um pai e de uma mãe pudesse crescer. Sendo que no princípio da mãe recepcionou a possibilidade de ter útero e recepcionar a vida num manifesto e num encantamento que ninguém pode criar nesta terra, e de que significa o grande encantamento entre mundos, e de que realizou a obra da possibilidade de todos aqui reinarem, todos, incluso este encarnado que está aqui, que dá proveito, que dá facilidade e circunstância desta manifestação. Então, aquilo que se manifesta é um espírito da natureza humana espiritual. Um consenso como todos vós, de todos os atributos, de toda a fórmula, de que representa todos nós e que recepcionamos do Criador constantemente, imensamente constantemente, para simplesmente ser existentes. Este é o princípio para todos nós. Se sairmos deste princípio, o quem sois? É muito simples falar quem sois. Então, num estímulo muito rápido, podereis dizer quem sois. O quem sois? Na complexidade desse mundo externo civilizatório, como tratamos agora, significa uma das milhares de possibilidades, porque cada um daqui tratou disso de um modo diferente. Na mesma linguagem, no mesmo país, talvez na mesma cidade, ou cidades circunvizinhas, todos. Mas inventaram um modo do que ser
cada um totalmente distinto um do outro. E enveredaram no grande percurso desta vida, no módulo do que entendem de que é. Então saibam todos vós, no princípio, lá no fundamento, no quesito deste fundamento de que de verdade sois um único milagre. Depois disto, dentro do quesito disto, aconteceu para o ser da natureza humana e espiritual, numa antiguidade, numa longínqua antiguidade, que no apogeu de seres da natureza humana e espiritual, que tinha uma integralidade disto, e representava algo milagroso, perdeu o milagre, subdividiu-se de tal modo que cada um entende do que é de um modo. E de que este entende de que é um modo, poderemos fazer uma mesa bem grande e discutir, e cada um vai dizer, não, o modo de que eu sou é isto. O outro diz, não, mas o modo do que eu sou é isto. O outro diz, o modo que eu sou é isto. Aí vamos dizer, aí vamos jogar os papéis dentro de algo, e vamos rodar algo e tirar um. E falar, olha, então por consenso, o que somos é isto. Sois um quesito indiscutível, este é o fundamento. Depois do quesito indiscutível, sois o discutível. E tudo nesta vida é sustentado. Então, do que podereis dizer o que quiser desta vida, só vale algo, que sois mortais. Absolutamente em totalidade. Não sobreveio alguém que ainda que não seja mortal, encarnado, a não ser seres especialistas que já vieram inteiros e foram embora inteiros. Numa passagem secreta, para pouquíssimos. De outro modo, tem um quesito, sois mortais. Perante o quesito de fundamento do que tratamos agora, do espírito, no fundamento do que sois existencial, no fundamento que estáis encarnados, é discutível? Não. No fundamento que sois mortais, é discutível? Então comecem vossas vidas por isto, por este indiscutível. Porque não só repara tudo, mas dá uma vigência onde tudo aquilo que escolhemos disto ou daquilo faz rever-se. Tudo. Porque de cada um aqui, que dentro da possibilidade de entender o que é, do que eu sou, então poderíamos dizer assim, cada um que levante, por favor. Primeiro, sois um quesito de um milagre, sois existencial. Não sabeis e vais saber nunca como vieste para esta terra. Não vai saber nunca no quesito do milagre, da possibilidade que estiveram nesta terra, através de uma maternidade. Jamais vão saber. A ciência pode dizer. Então, isto é outro quesito. Um quesito ainda maior que este. Não pronuncia nada além daquilo da competência que vos foi dado. Se existe a competência, é porque existe um local onde vibra de tal maneira que podemos ter uma linguagem. Mas existe o lugar que vibra. Existe o tecido do lugar que vibra. Existe uma língua que faz a possibilidade disto que vibra tornar-se em sílabas. Tudo de graça. Não fizeste. E um dia paraste para vou realizar uma obra de fazer um tecido, onde a pronúncia será eficiente e fará dela. Isto é mais um tecido indiscutível. Fizeste o vosso prognóstico genético? Não. Vossos ancestrais fizeram o prognóstico genético? Não. Estavam alicerçados em si mesmos.
Mais um quesito, isto é indiscutível. Então tratamos de quesitos indiscutíveis. Nesses quesitos indiscutíveis existe um fundamento. Este fundamento, ele aproxima-se de um quesito maior de todos os quesitos, de todos os quesitos. Não somos nada nesta pátria gentil, não somos nada do que entendemos na célula que nascemos e na célula que fundamos, absolutamente nada. Somos aquilo que reverbera daquilo que recepcionamos do Criador, em totalidade. Aí sim, mas nós fizemos sim, nós caminhamos. De que modo caminhar? Fizeram as pernas para caminhar, os músculos das pernas para caminhar, e trabalharam, fizeram o quesito da ordenação do que significa o trabalho, fizeram o quesito da possibilidade da memória, fizeram. Se fizermos o quesito da memória, quando perdemos a memória, podemos fazê-la novamente. Mas conseguimos. Outro quesito. Se nesses quesitos todos ainda formos bastante importantes nesta vida, o que mais precisamos tratar? Regiamente, no interior deste portal de vivificação, que está como esquecido, portal da vivificação, pleito ecumênico da verdade. Quer dizer que é predileção absoluta dentro de um intento dos seres da natureza humana e espiritual, em graus de velocidades infinitamente maiores do que estão aqui, que trazem algo, o fundamento. Existe um pórtico que intenta a vivificação, aquilo que possa tornar-se vivo. Não aquilo que é vivo e vai estar morto. Aquilo que é vivo e vai continuar vivo. E vai continuar vivo. E vai continuar vivo. Ora, então, por acaso, naquele precedente do nosso encontro, do procedente do nosso encontro, vamos falar do espírito. Assim, é verdade, porque o espírito não morre. Então é algo que fica vivo. Então tem um precedente nesta vida, de que intencionamos, vivificação. Algo que por acaso intencionamos naquilo que vivifica e não mortifica. E também, o mais importante de tudo, o que faz o contraponto da vivificação e que mortifica a vivificação é o contraponto. Quer dizer que neste território gentil da encarnação tem o ponto e o contraponto. Tem a luz e a escuridão. Tem a elucidação e aquilo que faz o possível para estar não elúcido. Exatamente isto. Este é o território de todos nós. De que tamanho estamos lúcidos? De que tamanho caminhamos para a vivificação? Ou de que tamanho caminhamos para a mortificação? É muito simples. Começa em todos os quesitos que trazemos. Se estamos além de todos os quesitos, criamos uma personagem que, em primeiríssimo lugar, somos nós como deuses. Quer dizer que nós realizamos tudo. Não, aí existe aquilo que tratamos indiscutível, que não realizam nada. Realizam a partir minimamente, insignificantemente, de todo o milagre, de que somos existenciais. E não fizemos existenciais. Não fizemos existenciais nada. Não fazemos a existencialidade nem de um minúsculo inseto. Não fazemos a existencialidade de outro ser que venha através de nós. Simplesmente, se ficarmos bem quietinhos, ele se afaz. Procuramos alimentos que não procedem de que os realizamos.
Colocamos sementes antiquíssimas, mais antiquíssima de tudo que é antiquíssimo. Colocamos na terra com aquilo que sustenta nossos dedos. E abaixamos que sustenta o abaixar. Tiramos um pouco de terra e colocamos uma semente. Quem fez a semente? Então trabalhamos, não trabalhamos? E fizemos e colocamos a semente. Trabalhamos, fizemos o quê? Depois isto por si só, dentro de todos os elementos desta terra, nasce, cresce. Formidavelmente produz mais de centenas de vezes de que uma semente. E demonstra que o milagre se multiplica de um pé milhares de sementes. Quem fez algo disto? A não ser trabalhar e colocar muitos buraquinhos e pôr a semente. Quem fez a capacidade de ter a capacidade do masculino e do feminino, no encanto magnífico de que foi dado para todos os seres, de que produz alguns seres, não. Alguém produziu algo disto? Não produziu nada. Tudo estava pronto. Apenas o que entendemos como fazer isso, como entendemos de pôr a semente. Que distância? Ou muitas num lugar só, poucas num lugar só, sim. Então as nossas escolhas são insignificantes. E tudo vem disto. Então saibam todos vós, filhos desta vida, que no interior deste portal de edificação, mais do que possam representar nesta terra, o quesito do milagre é o que representa mais. E o quesito do esquecimento disto representa tudo. Porque esquecidos do fundamento, perdemos o sentido original da vida e de nosso trajeto. E vamos indo. Então, contando com todos os esses quesitos simples, absolutamente simples, demais de simples. Toda a ciência, e de que se baseia em equações, ela diz por si mesma que se as equações exatas podem produzir os elementos necessários para produzir um milagre provisório, como a capacidade da lâmpada estar e acender, como a capacidade mecânica, elétrica, química, pode acontecer por toda a volta de vós, até desses assentos que estão. E quer dizer que a ciência, um ser não fez a ciência, nem fez as fórmulas, foi intermediário de uma pequena. Depois vem outro, ele é intermediário de uma maior. Depois vem outro intermediário de uma maior. Até chegar o quesito que já pegamos o milagre pronto e entendemos que ele veio por nada. Quer dizer que o automóvel que chegaram veio por nada. Cada pedacinho. Quer dizer que civilizatoriamente este automóvel foi criado. Civilizatoriamente, uma equação exata de 5.000 anos foi possível que um automóvel existisse. Significa que isso está num montante coletivo. Então, só existe automóvel no montante coletivo. No montante coletivo, de uma universalidade, de uma multiplicidade de seres, que a grande maioria já estão espíritos, nem estão mais aqui. Podem caminhar através de automóveis. Ou podem voar. Tudo isto numa velocidade insignificante. Absolutamente insignificante. Muito menor do que uma tartaruga, daquele nos universos das velocidades existentes em muitos outros planos. Então estamos na idade da pedra cientificamente, e toda a ciência que existe hoje, e que abrange a ciência,
e que coloca na mão daqueles que escravizam todos os seres desta terra, através de inteligências. Então todas as inteligências estão ficando ricas, e todos aqueles que recepcionam estão na mão estão ficando pobres. Então estamos falando de ciência, mas a ciência, para percussionar qualquer sentido mecânico ou elétrico em vossos automóveis, faz parte de uma equação exata. Partindo das equações, de todas as equações, do que significa a velocidade da luz. E por assim dizer, em equações que é indiscutível. Então todos os seres que disseram assim para toda a humanidade, eu vou trazer algo indiscutível. A velocidade da luz é esta. A partir desta velocidade e desta equação, uma multiplicidade de equações aconteceram, de uma equação exata, indiscutível. Então talvez esse ser pudesse dizer, procurem a equação exata de todos vós, indiscutível, porque sois vós que é passageiro, sois vós, unicamente um por um, que é mortal. Não é coletivo. Ninguém morre coletivamente, mesmo quando em acordes deste mundo morrem coletivamente. Morrem um a um. E morrerão um a um. Então, um a um, que procurem sua equação exata. Não a equação emprestada, a equação exata. Aí vamos por uma equação da equação, a equação crística, que é absolutamente exata. Primeiríssimo lugar, o Pai, que funda tudo, que sustenta tudo, que sustenta a fé em vós ou não, e que sustenta aquilo que quer dizer desta fé, e que esta fé significa uma ponte entre o Criador e a criatura. Mas podemos distorcer a fé, inchá-la, dividi-la, fazer um coral da fé. Mas saibam, no decorrente, a fé é única. Ninguém nasce em conjunto, um por um. E se são gêmeos, nascem um por um. E tem a vistoria do espírito, um por um. Então todos os quesitos desse mundo já estão prontos, na multiplicidade de equações exatas. Então, na multiplicidade de equações exatas, aquilo que voa, no cumprimento de uma não exatidão da equação exata, ela cai. Isto quer dizer que a moral da história para nós, no interior do portal da vivificação, o que é? Se o discutível for engano, cai. E se o discutível que for engano cai, significa que naquilo que está o intento da vivificação, do que possa vivificar, aquilo que não morre, aquilo que mortifica possa. É uma equação exata. Mortifica o quê? Aquilo que é vida. Aí vamos dizer que a vida é aquela que vai existir para todos vós enquanto estiverem encarnados. A vida provisória de vosso organismo, sim. Mas se entendemos que a vida é do nosso organismo apenas, trabalhamos pelo provisório. E esse provisório é espetacularmente provisório. Damos a alma pelo provisório. Então olha bem para quem trabalhamos. Então, operamos no verbo intentar em toda a multiplicidade de verbos possíveis. E temos o direito do Criador para que houvesse
e tudo é sustentado. E já trazemos muitas vezes aqui, muitas, algo muito lindo, que poderíamos ter um consenso com o Pai, com o Criador, e dizer, olha, só alimenta aquilo que vivifica, não alimenta mais o que mortifica. E teremos um consenso, e todos iríamos para o céu, redentar, na redenção do céu e do Pai, imediatamente, porque tudo que mortifica não seria mais sustentado. E no próximo dia que vir a luz, do próximo dia ele não existiria mais. Provavelmente não existiria quase ninguém nesta terra junto. Então, todo letrado que nós somos, de uma vida inteira, letrado de tudo que é possível, que dizemos disto ou daquilo, sabe, tem um proveito do que é sustentado, e ele vai ser sustentado. Então, muito cuidado. Sim, em algo que não temos o cuidado suficiente, aquilo que mortifica, mortifica. E quando mortifica, traz débito. E por acaso nós não temos a capacidade de criar o crédito. E se ele é sustentado, vamos morar nele. Então, para todos vós que aqui estão, pelo Estado, por aquilo que possamos estar gratos, e aquilo que está aqui, ele que recepciona a capacidade da gratidão, porque este que está aqui não inventou a gratidão, não foi em algum laboratório, falou, pode criar a gratidão no meu peito. Recepcionamos a capacidade de ter gratidão. A capacidade que este que aqui reina, de um existencial que está aqui, e de que recepciona do Pai a capacidade da gratidão, muita gratidão por todos vós de aqui estarem. Então, da partitura do fundamento e do quesito do fundamento, tudo fica muito simples. E na partitura, ao contrário, tudo fica complicado, complexo. Nesta partitura, onde não há conveniências nenhuma, absolutamente nenhuma, a única conveniência está em si mesma, de todos nós, seres existenciais. Sabe o que é ser? Estar um ser existencial? Num planeta que circunda um Sol e outros também perfeitamente, e de que respiram um elemento deste planeta. Se forem para outro planeta e respirarem um ar do outro planeta, não ficariam maravilhados? E se outro ser que tivesse um organismo parecido conosco estivesse lá, ficariam maravilhados? Pois todos os seres que pudessem vir aqui iam ficar maravilhados. Bilhões e trilhões de seres existenciais neste planeta. Que não o fere, não o mata, não o suja. Não faz dele impossível de vida, sendo que a vida está nele. É isto que somos, devastadores. Por isso estamos encarnados aqui, porque aqui dentro de cada um tem algo que é mortificador e devastador. Eu não. Levantem a mão. É o vizinho, é um parente, é um tio, é um primo, é um ser da natureza humana espiritual que é de outro país, de outro estado, de outro município, de outro rio. Aqui tem rio? Tem rio. Todos os lugares têm rios. E todos os lugares e todos os rios fazem a confluência daquilo que possa estar limpo. Mas não importa este rio, e de quem sujou este rio, e de que este rio vai cair no outro rio.
Todo sinal deste que tratamos equivale a tudo. A tudo. A tudo que ofendemos. A tudo que ofendemos em todos os aspectos possíveis. Do que ofendemos com nossa arrogância. Aquilo que ofendemos do que entendemos da utilização de todos os poderes e regências que temos do Criador e vamos utilizá-la do jeito que quisermos. Então, qual o quesito? O princípio. O princípio. O princípio diz por si mesmo uma voz bem alta: não sois absolutamente um ser mortal. Não podeis nada, não sois nada. Não cria nada e não mais criará. Modificará células. Se modificar errado, terá degradação. Terá o infortúnio de milhares de seres. Então, se existe essa voz para nós, temos um estado de dignidade. Se existe uma moléstia orgânica, todo conteúdo orgânico, em qualquer circunstância de todos os seres que já viveram nesta terra, tem todos os precalços possíveis, vermes, vírus e tudo mais, e tem uma capacidade natural de defesa disto ou não. Então, podemos estar em defesa disto ou não em defesa disto ou daquilo. E no consignado de todas as moléstias que existem neste mundo, quando existe a moléstia, existe o contraponto que cura a moléstia. Existe o ponto que não permitimos que cure a moléstia. E tudo isto e tudo mais. Isto faz parte de trilhões, bilhões de seres, identicamente a todos estes aqui, que dá para contar nos dedos. Nada é diferente. Então podemos nos parabenizar porque somos existenciais. Como os seres se parabenizam? No que eles são grandes. Há mais do que são grandes que são parabenizados por sua grandeza. Seres que foram parabenizados em suas grandezas, de idolatrias. E dentro da pior e severa moléstia da idolatria, idolatraram e celebraram seres devastadores. E o que comunga de seres que se congraçam dentro daquilo que fica maior ou menor, está na distinção apenas da capacidade que venha desta terra, com um pouco mais de recurso da potência de Deus, e fica um pouco maior. No quesito de fundamento destes bilhões de seres, não há o que possa engrandecer a não ser do que tratamos, porque tudo que possa se engrandecer não utiliza, e jamais vai utilizar. Então tem um quesito, vai utilizar esta quantia para bilhões de seres. Não, mas eu quero utilizar milhares de litros a mais do elemento ar. Utiliza e morra. Eu quero me alimentar 10 vezes mais do que todo ser que possa se alimentar. Então alimente-se e morra. E por assim dizer, temos o limite próprio para cada um, e é um limite só e único. O precedente disto é moléstia. Todos esses quesitos para uma voz dizer para todos nós, não para este dizer para todos vós. Não sois nada, nem precede, nem procede de nada. São mortais, visceralmente orgânicos
E todo o orgânico precede de tudo aquilo que fez só aguardar para comê-lo, de todos os modos possíveis até que atinja a possibilidade máxima. Todos, sem sobreavisos. A partir disto, podemos tratar de nossas vidas. Se entendemos, dentro desta mortalidade, ter um aquisitivo infinitamente superior a isto, estamos enganados. Vamos ofender a natureza simples. E se a intenção for esta, e a intenção não houver a possibilidade desta, então temos dentro de nós também algo mortificador. Só somos testados quando temos. Somos testados em nossa saúde quando a temos. Somos testados em nossos recursos quando os temos. Somos testados na velocidade do Espírito quando nós temos. Somos testados da potência divina quando ela reina em nós. Aí sim somos testados. Então somos atestados quando este aquisitivo está em nós, seja qual for. Aí nós somos testados, esvaziados. Como a antiguidade sempre trouxe, saco vazio não para em pé. Em tudo que tratamos, se a potência divina esvazia, o saco vazio não para em pé. A leitura disto é simples para todos nós. Tudo demais que possa acrescentar está lá fora. Infinitamente lá fora. Demasiadamente lá fora em cada esquina. Então todo quesito daquilo que aqui reinamos está no único quesito, no fundamento. Esta voz principal. Não sois absolutamente nada, sou, porque sou muito milionário, posso o que eu quiser nesta terra. Ah, mas eu sou sim, e vai sendo. A partir disto existe um significado de que não está no outro dia, na outra possibilidade. Num tempo outro. O que diz respeito que a Nossa Senhora Aparecida nos ajude. Que o Senhor do Bom Fim também nos ajude. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus organicamente. Um precedente de uma estadia, além de todos os alcances de velocidade possível. Como poderia este ser alavancar a possibilidade de todo este reino? De que o quesito fundamental desapareceu. Quem expressa-se através deste aqui é Eurípides Barçanufo. Então Eurípides Barçanufo, ele reina e é muito conhecido nesta terra, num precedente do kardecismo. Quer dizer que o kardecismo, no período épico do kardecismo, Eurípides Barçanufo de última encarnação, que é muito apropriadamente muito curta, e apropriadamente foi um intermediário como este. E deste kardecismo, e do que o fundamento dele, e tinha um precedente máximo, demonstrar que a vida continua, demonstrar que a vida continua. Então já está demonstrado que a vida continua. Está demonstrado no discutível que podemos dizer, será que é verdade ou não ainda? E no precedente disso, Eurípides Barçanufo, no estágio disto, existe um estágio outro. Lá trabalhava-se com a imortalidade e com a mortalidade dentro do kardecismo.
Então aquilo que trabalhava dentro da mortalidade, todos que eram dentro da mortalidade, um ser, uma pessoa no mundo, era tentada a ser melhorada. Elimina o ódio. Faz o possível pelo seu semelhante. Gratifica com a qualidade possível. Se tiver fome, sacia-o. Isto é muito fácil. É muito fácil. No precedente da mortalidade, dentro do kardecismo, que é vigente até hoje, quer dizer que a mortalidade vai em algum lugar orar e ela vai ser satisfeita com alguma coisa que acresce para esta pessoa, que pode ser um grande engano, que pode ser isto, que pode ser aquilo, que pode ser tudo isso. O portal da edificação quer que esteja revelado isto. Quando estamos tão no engano profundo e temos o conhecimento de que a vida continua através de obras literárias, através de encontro entre seres, com seres intermediários que recepcionam outros seres, doentios ou não, isto tudo já foi alcançado. Então, Eurípides Barçanufo, ele é muito conhecido no precedente do kardecismo e nada conhecido no procedente, no pós-kardecismo, onde há muitas dúvidas se é verdade que a vida continua. Se é verdade se o espírito continua, que confraterniza-se em outras camadas, e que como ele vive em outras camadas, em outros lugares, sabe como eles vivem? Todos nós, que são espíritos, que já viveram, conviveram em outras camadas, em outras atmosferas, de todos os modos possíveis. Ou será que é a primeira encarnação que estão aqui e caíram verticalmente? Lá de todas as alturas estão aqui. Tudo que é impressão vossa, no poder da potência divina, como se ceifa, onde tudo aquilo que ceifa a verdade traz impressões, ele as carrega. Lá é onde tudo que pudéssemos ceifar a verdade e a luz, ou daquilo que ceifamos, as impressões são aquelas, e aquelas levam-nos para o lugar das impressões. E quando olhamos, falamos, nossa, como pode ser isto? Sim. E quando estão lá, e quando podem ter a possibilidade de olhar destes encarnados que estão aqui, eles dizem, nossa, como é possível isso? Nós, aqui, todos nós. Então, se criamos, através do verbo e do que entendemos desta vida, e de que tudo é absolutamente sustentado, sustentamos as impressões que queremos, fazemos uma cela dela e ficamos lá, em todas as partes pós-encarnação. Por isto existem, dentro de todas as literaturas que já viram, milhões de seres em uma atmosfera. E outros milhões em outra atmosfera, outros milhares em outra, ou centenas de outros. E como sempre tratamos, já que trataram, Eurípides trata um pouco da coisa mais simples do que envereda para todos aqui. Nós estamos tratando. Existe algo dentro da encarnação. A encarnação, ela reside num corpo orgânico único, sem precedente. Se não tiver, não há. Como todos aqui, um pouco maior, um pouco menor, um pouco mais largo, seja o que for, precede disto. Qualquer um reconhecerá em todas as partes deste mundo o que é um ser da natureza humana e espiritual. E outros também. Então significa que revela-os. E revelar significa, a partir do fundamento, que é o quesito do fundamento, cria alguma coisa. Não. Isso não. 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 Não.
Sois mortais? Sim, sim, sim. Não sois nada, nada, nada e nada. A partir do nada cresce o tudo. O tudo que cresce do tudo, ele amplia o tudo que não é nada. Isto é crístico. O que podemos repassar pela capacidade de nossa expressão, cuidado. Seja o que for, muito cuidado, porque ela tem um poder e prolifera por todos os cantos. E é difícil ir buscá-las. Então tudo aquilo que proliferou para cada um aqui, e que proliferou para aquilo que mortifica, cuidado mais ainda. Porque excepcionalmente vai piorar. O que vai melhorar é o quesito do fundamento e do quesito 1000 vezes mais. Se num quesito só, não porque temos a preferência ou não, não porque pensamos ou não, não porque intelectualmente entendemos ou não, que somos existenciais. A partitura de estarmos existenciais significa que estamos no apogeu de uma potência a mais em nós, de que já principia a reconhecer o milagre. E o primeiro milagre mais importante é aquele que nem temos contato, que é nós mesmos. Não temos contato nem com o nosso organismo. Se fecharem os olhos, como estão ou não, e esse existencial não existir, fechando os olhos, aí pergunte para cada um o que eu sou. Uma história gigante. Uma meta gigante dentro de tudo. Isso tudo são impressões. Se eu cair do espaço e todos nós não estivermos mais aqui agora, fisicamente, cada um vai para as suas impressões. Cada um. Como cada um vai para as suas impressões quando abre aquele portão. Exatamente isto. Então não é difícil tratar do espírito, e não é para onde vai o espírito. Fecha os olhos, olha as impressões todas. E toda a história longa ela vai continuar. Todos aqueles que estiveram tão próximos que não estão mais aqui, estão nas impressões todas, que inclui todos vós nas impressões. E nestas impressões que inclui todos vós, podem ter o quesito do que combina, do que descombina, do que odeia, não odeia. E nesta trama imensa é o que acontece depois desta vida. Se as impressões desta terra forem tão maior, tão maior, tão maior, e de que desencarnamos, as impressões são tantas que ficamos paralisados no lugar da própria impressão da morte e do corpo. Todas as literaturas trazem disso. Que vamos acreditar nisso. Então, cuidado com aquilo que prodigalizamos em nós mesmos, das impressões piores possíveis. É aquilo que entendemos de nós, que lá dentro ninguém vê, porque tudo é visível. Tudo. Nesta visibilidade toda existe a lei. Existe a justiça. É assim este nosso desígnio. Então, de Eurípides Barçanufo, isto não é agourento. Isto é extraordinário. Apenas cuidado, minimamente, no primeiro quesito. Primeiríssimo Pai. Repetindo. Segundo quesito, nada fizemos por nós, nada, nem o minúsculo
célula, ou dizendo tudo mais, porque poderia tratar disto alguns dias seguidos. Absolutamente nada. Até a nossa arrogância, no quesito da arrogância, quando somos maior do que tudo, entendemos que somos mais. Isso é sustentado, e ela é uma impressão, e para tirar ela, como arrancar dela de nós? Sabe do que tem que ter cuidado? Não mesmo com a morte, com vós mesmos. Porque somos o próprio contraponto do que vivifica. Fazemos ecos, damos a obra em perfeição. Então saibam que Eurípides Barçanufo está muito à vontade com todos vós, numa estadia como estivesse encarnado, porque a capacidade e o dom deste é a incorporação. Incorporação quer dizer que tem contato com o organismo físico, sente o físico, as mãos, os dedos, os ossos. Sente aquilo da expressão, da capacidade de expressar. Então não é um módulo abstrato. Se vamos em algum lugar e precisamos de muita ajuda, porque todos, neste grande mundo, está precisando de muita ajuda, porque ele é exterminador daquilo que é da ajuda real e da ajuda verdadeira. Quando estiverem no quesito principal, poderão estar num caminho real daquilo que possa ser ajudado. Se entendemos, e tudo é sustentado, que poderíamos ser muito amados e não somos, estamos fora do quesito fundamental. É por assim dizer tudo. Então, num lugar onde atende-se aquilo que nós precisamos de muita ajuda, então num lugar apropriado ele diz, olha, vai por esses quesitos de fundamento, e aguarda lá. Quando chegar lá, a ajuda já chegou. Saindo disto, a ajuda não tem como chegar. Isso mostra a totalidade de que somos nada. Viabilizamos coletivamente tudo que está ali fora. Todos os seres antes de nós, e combinados, vindo e voltando, num trabalho coletivo, fundaram-se uma pirâmide excepcional. Fundaram-se um veículo excepcional. Fundou-se todo o conforto possível, excepcional, que traz uma garantia de conforto para o organismo, que traz uma garantia de alimento para o organismo, fundamental, excepcional. Um milagre que juntou milagres e pudemos hoje, de graça, pegar este milagre, entrar dentro de automóvel e sair andando. Quesito principal, fundamental, em primeiríssimo lugar o Pai, que sustentou tudo, que sustentou os seres que antes estiveram daqui, que sustentou os seres que vieram trazer a ciência, que sustentou, e hoje chegamos em casa e acendemos a luz. Então estamos tratando do quesito, do fundamento, do princípio. De outra forma, tudo isso desapareceu, acendemos a luz que não fosse absolutamente nada, e entramos no automóvel também, e dissemos, este automóvel é meu. Então o impacto do é meu
que torna ele algo grande e que não é nada, absolutamente nada disto. Tudo está por empréstimo e num tempo curtíssimo. A maior riqueza de todas as riquezas, está no quesito do que principalmente, daquilo do contraparte, daquilo que entendemos que é. A maior riqueza é termos a potência divina em nós, que pode reconhecer o milagre, porque ficamos milionários. Fora do milagre estamos pobres. Pode entrar em 1000 automóveis, pode acender 1000 luzes, elas são excepcionais, é um milagre. Como poderia olhar para uma simples lâmpada e achar um milagre? O que retira de nós a capacidade do fundamento primeiro, e do fundamento primeiro que sois existenciais, desapareceu isto. Sois tudo menos existencial. Podemos forçar, eu sou existencial, 1000 vezes e decorar isto. Mas ter a potência divina em nós, que nos traz a existencialidade, é maior riqueza que qualquer ser encarnado ou desencarnado nesta terra possa ter. Quando fechamos o olho e entendemos que somos uma pessoa, é uma miséria. E não saímos disto, mas nem por reza braba, como diziam os antigos. Os antigos eram os antigos de que Eurípides Barçanufo ouviu em carne e que proferiu em carne, nem por reza braba. Quero estar tão encarnado como todos vós para tratar disto. Convulsionado para tratar disso. E a partitura, deveras mais importante, daquilo que tratamos com todos vós, na mesma altura de que não somos nada, e nem vós, nem Eurípides. Eurípides recebe tudo do Pai para ser. E na capacidade da natureza humana e espiritual, ele pensa, e tudo o que acontece com todos vós, nada. O excepcional disto é que aquilo que vivificou está desencarnada. Provavelmente, aquilo que é vivo continua vivo, continua vivo, continua vivo, até que possa coincidir de retornar ao lugar de que está vivo, mas morrendo, está vivo, mas morrendo, morrendo, mas está vivo, e assim por diante. Isto instalado em nós é a grande novidade. Mas olha o que temos, fecha os olhos. O que fazer com isto? Acordamos e dormimos com isso? Realizamos a obra-prima do que entendemos e reinamos nela, não conseguimos sair mais nem por reza braba, e vai ter que ser assim, no módico disto. Então eu digo, depois que tivermos uma revelação disto, existe uma novidade. Só que a novidade quebra a antiguidade. E a antiguidade, mesmo em sofrimento, não queremos que quebre nada. Nada. De noite. Que fique exatamente igual, e vamos ser guardião, e ainda vamos contratar algo para ajudar a ser guardião do próprio inferno.
existe algo para todos nós, principalmente para todos vós que aqui estão, e para aqueles que já estiveram ou não estiveram. Existe algo, na medida do tempo, muito longa. Quer dizer que, em aparência, tudo isso que tratamos é muito longo, porque todos os chamados do mundo são muito rápidos. Então, alguma coisa que é muito longa, perto do que é muito rápido e veloz, é muito longa. Então, entendo, longo é vossas vidas, esta é longa. Não tem fim, como em aparência. A finitude disto importa, já que podemos entrar em outro reino de velocidade do tempo. Outro reino de velocidade do tempo. Neste reino de outro modo de velocidade do tempo, que aqui estamos num módico bem insignificante. Depois de tratar de todos os fundamentos, podemos tratar do fundamento de que importa muito para todos nós. E vamos principiar nele, já que dentro desta fidelidade no interior do portal de edificação, a faremos realizar plenamente, constantemente, do mesmo modo, e todos a realizarão do mesmo modo. E sempre tratamos assim, que é muito simples. Quando um ser humano da natureza espiritual no mundo, nada que o mundo possa trazer, existe algo de que o fez, que ele não, e que possa ser uma nulidade dentro de tudo que é nada. E fala, vou trabalhar pelo nada, não quero trabalhar pelo nada. Não vou caminhar pelo nada. Não vou trabalhar por aquilo que vai terminar daqui a pouco. Eu quero ter a minha intenção por aquilo que possa vivificar, o que vai vivificar e que vai ficar permanente. Este ser humano da natureza espiritual, já desabotoado deste mundo grande, tem algo dentro de uma entrada principal que é a fé, que é a conexão máxima do Criador e a criatura. E nesta conexão, ele não vai ter uma fé de que vai melhorar no mundo, não vai ter fé que vai ficar mais rico, não vai ter fé disto ou daquilo. Ele só pode estar rico naquilo que concerne o contato e o contágio com o Criador. Então, esse ser da natureza humana espiritual, ele vai integralizando-se, quer dizer, todo o feitio que é dentro da natureza humana espiritual abraça-se. Os místicos todos já trataram disso. E quando isto acontece, existe uma passagem que se apresenta. Ela é real e sempre se apresenta quando a passagem existe e aquele que vai ser inserido na passagem também exista. O que quer dizer esta passagem? E o que quer dizer um rito de passagem? Significa que um rito de passagem significa o apogeu de um ser da natureza humana e espiritual, de que escapa de um útero e vem para esta terra e inspira este ar, ele nunca mais vai ser igual. Como muitos outros ritos de passagem nesta terra, que confraterniza-se, poções divinas confraternizam-se, regiões módicas de cada um, atmosferas módicas de cada um, que nunca mais vai ser igual. Significa que no apogeu disto, de um rito de passagem, de um apogeu de um ser da natureza humana e espiritual, que desabotoou-se e entende que é nada, absolutamente nada, e que não vai trabalhar para o nada. E de que se ele trabalhar pela própria arrogância, ele vai criar um módulo de algo que não vai conseguir mais sair dela.
E esta passagem se apresenta. Quando apresenta esta passagem traz em si mesma se passar. Nesta passagem, tudo ficará para trás. Tudo. E neste apogeu, deste indicador, ele diz sim, um sim de uma totalidade absoluta, sem olhar para trás. E quando esta passagem suga, traz para dentro este ser, a velocidade é absolutamente aquilo que não concebemos. A velocidade no interior desta passagem, num tempo que inacreditavelmente é impossível de sabê-lo, ele chega ao espírito, ao campo do descanso. Porque a magnitude máxima de todos os seres que estão nesta terra, encarnados e desencarnados, é o descanso. Então a primazia disto, criou-se a possibilidade do descanso. A totalidade do descanso é desconhecida por todos os encarnados, e dos seres que desencarnam e encarnam. Então, no espírito do descanso, saboreiam de tal forma e tal velocidade, que se estiverem ali para a eternidade, é ótimo e maravilhoso. Chegaram numa mesma velocidade instantaneamente deste descanso que faz parte da natureza espiritual e é um verbo, descansar. É um tributo que está em todos, cansaço, descanso. Cansar, descansar. É um fundamento. E no interior desta potência máxima, existe algo que adentra para nós e de que fica agigantado perante este descanso extraordinário, a gratidão. A gratidão está em todo ser humano. E teve um ser que tratou de última vez aqui, Eurípides estava bem perto. Ele disse que alguém que esteja armado para matar centenas de milhares de seres, e sua arma descarrega, ele não tem mais para o que atirar. Alguém chega com uma arma própria para atirar outra vez, e ele diz obrigado. Então a gratidão é da natureza do inferno e do céu. Ela reina. Se trouxerem para este ser dezenas ou centenas de escravos, ele diz, vou ser grato. E aquilo que precisar de mim pode contar. E vai ficar grato também. No reino do descanso absoluto e da gratidão, do tamanho desse descanso, entramos em oração. Então a oração consta dentro de nós, é um atributo que é excepcionante, de um fundamento em nós de que é orar. Orar significa constantemente atenção do Criador com a criatura. Então ele não vai em algum lugar para orar, ele não vai em um lugar apropriado para orar. Ele tem a revelação de que a oração está nele, e ele ora, e ele ora, e ele ora. Neste ponto entre todos nós, num sincronismo natural, nós vamos levantar as duas palmas da mão para cima, que simplifica aquilo que estamos prontos. Porque as mãos se apresentam muito, estão prontos, apenas isso. As mãos falam, a expressão delas fala.
E nesse espectro natural de todos, que é uma residência própria, uma característica própria da oração, quando não estamos tomados por algo que está totalmente dividido, que precisamos ir em algum lugar para orar. A oração é a propriedade do ser, da natureza humana, espiritual. Então há 3 vertentes no que diz respeito ao consignado exportal da edificação, no interior dela. 3 vertentes. A primeira vertente é que todo ser que está aqui, um por um, tem o direito de receber um ser da natureza humana e espiritual, em condições distintas apenas, e de que, em algum modo, no percurso de tantas vidas, tem a querência de reencontrar. Então pode ser um ser que aqui esteve bem perto, bem próximo, que esteja tão longo e de que esteja de outras vidas. E de que isto significa que tem uma impressão que nunca termina. E que significa que este ser, através do portal da edificação, tem o conhecimento de todos que aqui vêm. E dentro da lei é selecionado todos os seres que não adentram aqui para sugar, seccionar, quebrar. E tudo o que é possível para cada um que esteja aqui. Simplesmente a glória do contágio. Para cada um haverá um. E para Eurípides haverá. E para este aqui, de que esta mão está superposta, também haverá outra. Quer dizer que um tato diferente nas nossas palmas, uma insignificante eletricidade sutil, de que a carne não possa saber dela, significa que as mãos deste outro ser está acima das vossas mãos. Ele poderá tratar de muitas. Ele poderá tratar apenas de que, como eu aguardava esta possibilidade. Isto quer dizer que se estamos prontos, as possibilidades de contágio com os seres são imensas. Se não estamos prontos, não há possibilidade. Isto significa o apogeu de que não somos nada. Perante a mortalidade, e somos tudo perante a imortalidade. A segunda vertente de um guia. Tratamos de um guia, porque o guia é muito requisitado. Nos momentos de todas as aflições possíveis tem um guia. Então, que percussionamos e queremos um guia que faça algo surpreendente. E o guia quer dizer que um guia é um guia. Ele não é um desobsessor. Ele não é um curador. Ele não é um arrumador de emprego. Ele é um guia. Se estamos perdidos, ele encontra o caminho de volta. Um guia sempre percursiona terrenos que nós desconhecemos. No átrio comum desta vida, um guia percursiona e acontece para seres que se perdem na mata. E os seres que se perdem na água, na mata, podem morrer de sede com a proximidade dela e tudo mais. E quando acontece um guia, quer dizer um ser pertinente àquele lugar, que sabe tudo daquele lugar, ele pode se apresentar, todos que estão ali,
numa premissa em máxima impossível, que aquele guia máximo de tudo, ele é. Ele diz, siga-me, e todos seguem, e vão sair exatamente onde precisam. E sair exatamente onde precisam, não apenas de uma mata. Sair daquilo que onde reinamos, e de que estamos perdidos. Aí um guia se aproxima e bate em nossa omoplata esquerda e diz, está pronto, está perdido, siga-me. Ele diz, mas pode levar tudo? Ele diz, não, só posso levar vós. Então deixa eu arrumar tudo aqui. Depois, quando eu puder estar tudo arrumado, aí eu vou segui-lo. E todos os guias estão esperando, todos vós, de algum modo. A terceira vertente. Como tratamos se existe um distúrbio? Existe algo que cure? Ele fecha em si mesmo e existem seres curadores no interior deste portal de ubicação com a vocação máxima para isso. E precisam estar limpos, limpíssimos. E precisam ser incorruptíveis. Então tudo aquilo que é para cada um, dentro da lei, e de que precisa de curar, ele vai atender o que possa de curar. A curar aquilo que se aprofunda no organismo físico e que vem para as beiradas. Ou aquilo que está no organismo físico nas beiradas e que vai para o fundo. São ágeis e velozes. Trazem consigo essências de todos os modos possíveis. Só precisam de algo de todos vós. Primeiro, que existem estágios de cirurgias, estágios daquilo que possam atender. 1, 2, 3, 5, 6, seja o que for. Então não é algo que cai de modo do céu e é caótico. Não. Tem sua lei, seus precedentes e tem todos os acessórios. E mais uma coisa, cuidem, para que nos períodos de 3 dias pós-cirúrgicos não exagerem, não deem trabalho para o vosso organismo, tem pouco trabalho, para ele poder ter forças para executar a obra do que foi tratado. Agora que todos encostem uma mão em outra mão, vossas mãos. Isto significa um distintivo, que é absolutamente a totalidade do seu ser, a totalidade do ser, a totalidade vigente desta natureza espiritual, neste contingente imenso de evolução e progressão. Possa consagre tudo o efetivo do que tratamos. Então a consagração está numa velocidade a mais, e esta consagração, num quesito épico-crístico, porque Cristo executou esta obra com perfeição, a consagração entre seus discípulos, e consagrou o seu sangue. E consagrar o seu sangue não significa aquilo que está no veículo de suas veias. Está no veículo da potência divina consagrada num cálice. Onde há uma tríade, e esta tríade é tão antiga como a natureza humana e espiritual. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isto é utilizado em muitas seitas, é utilizado em muitos rituais, e é utilizado
na antiguidade. Então saibam disto. Para ver a consagração, precisaríamos passar por todos estes ritos que passamos. E a consagração é o efetivo máximo de um ser existencial perante o Pai. Consagramos o milagre. E foi no épico Cristo foi consagrado algo. Um trajeto primeiríssimo, um trajeto que precisaria ver, um trajeto, um caminho. E de que esse caminho fosse aberto com maior facilidade entre o Pai e o Filho, já que estava a escuridão e a luz, tomadas de tal modo, onde as passagens estavam difíceis. Podem abaixar as mãos. Ao encerrarmos, filhos desta vida, cada um vai ter uma passagem simples, de um local para outro. Passagens estão por todas as partes, de um modo ou de outro. Então, cuidado com as passagens também. Quando atravessar a passagem, vai ser tomado por si mesmo. Apenas que exista algo novo que trate, nossa, uma velhinha acesa pequena em cima, e de que dentro de uma simplicidade máxima possível, de uma humildade máxima possível, nossa. Tudo que realizamos por obra do Verbo, ele estigmatiza-se, ele fixa-se, como todos os atos e a percussão deles. Então, cuidado com tudo isto. Primeiríssimo lugar, o Pai. Se lhe desaparecer isto, dizemos assim para o Pai, primeiríssimo lugar, o Pai, do que eu acho. Salve, filhos e filhas.